Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente busca trazer um especialista para esclarecer dúvidas acerca de um novo tema. Então, fique ligado no nosso programa de hoje, tá? Bom, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colo retal. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. O câncer do cólon, quando diagnosticado no início, tem chances de cura que superam os 95%. A endocrinologista Maria Augusta Alencar volta ao nosso programa para nos explicar então melhor esse tema. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, doutora. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Renata. Vamos sentar para a gente ficar um pouquinho mais à vontade para falar sobre este tema, para a gente esclarecer, a respeito deste tipo de câncer. Doutora, para a gente começar a entender, então, quais são as funções do intestino no corpo humano? Olá, Renata, bom dia, obrigada pelo convite. E olha a importância do intestino, né? Que antes a gente conhecia como um órgão que fazia digestão, só que hoje ele vai muito mais além, né? A ciência tem descoberto que ele é conhecido até como um segundo cérebro. Então, o intestino, ele tem o seu próprio sistema nervoso e ele também produz os neurotransmissores e também faz parte da formação dos precursores hormonais. Então, o intestino ele está interconectado com o nosso metabolismo energético e sistema nervoso central. E como que ocorre a absorção dos nutrientes então, no intestino, doutora? Então, a absorção do nutriente, ele vai se dá mais através do intestino delgado, que é o começo do intestino, e depois no intestino grosso os eletrólitos, sódio, potássio e líquido, água. Só que a gente precisa, para realizar essa digestão, das enzimas digestivas e da microbiota intestinal. Então é como se os dois funcionassem ali como um filtro absorvendo todos os nutrientes necessários. Um filtro e também um filtro de barreira e também como essas enzimas elas possibilitam que adentre as substâncias no nosso organismo. Para que o corpo absorva, precisa estar com uma produção ok dessas enzimas. Isso. E quais são os principais problemas de saúde relacionados ao intestino? Então, o intestino a gente tem as doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças inflamatórias, pelo nosso sistema imune alterado, ocorre uma quebra da barreira no intestino, então ocorrem lesões em várias alturas do intestino. E a gente tem as doenças inflamatórias que não chega a ter lesões, mas tem diminuição da absorção. A gente tem outras doenças desabsortivas relacionadas, por exemplo, também com a imunidade, que é a doença celíaca, em que existe uma intolerância ao glúten. Mais outras doenças, a gente tem o câncer de intestino, que é uma formação de células a mais com produção errônea, e aí a gente já sabe todos os efeitos do câncer. Nós temos também outras doenças intestinais, como a disbiose, que é alteração dessas bactérias do intestino. Então, existem vários probleminhas que podem ocorrer, inclusive a intolerância. A intolerância, ela é também um problema do intestino. Sim, sim. Mas aí já não é algo que a gente pode pensar, apesar de ser uma doença, vai mexer mais com qualidade de vida, não é algo grave. Pode até ser grave. Por exemplo, na doença celíaca, a desabsorção é tão grande que a gente tem efeitos deletéricos na parte nutricional. Então, esses pacientes podem ter defeito de cálcio com osteoporose, pacientes jovens com fraturas. Justamente por não poder absorver aqueles... Ah, entendi, muito bom. E como que a microbiota intestinal afeta a saúde humana, doutora? Nossa, isso aí a gente vem falando desde 2015, 2018, Essa descoberta do intestino, que antes a gente achava que era só um local de absorção, mas agora ele é um local de interconexão
com o metabolismo. Então, 50% do nosso bolo fecal é composto por bactérias. Essas bactérias, elas vão auxiliar na absorção e produção de nutrientes. Só que o que acontece? A depender do que você se alimenta, da sua saúde, isso vai modificar a qualidade de bactérias. Então, por exemplo, na obesidade, o que foi visto? Tem um estudo antigo da Nature que viu que ele estudou roedores, né, e fez um grupo de roedores que se alimentavam saudáveis e eles eram magros, e um grupo de roedores obesos com outro tipo de alimentação não saudável. E eles viram que essa microbiota intestinal era diferente entre eles. Aí o que eles fizeram? Fizeram um transplante fecal. Tiraram as fezes do rato obeso e colocaram no rato magro. O rato magro continuou comendo alimento saudável, só que ele desenvolveu obesidade. Então, para você ver que existe essa alteração, inclusive na obesidade pode acontecer a desbiose, a maioria das vezes acontece pelo tipo de alimentação, e chega um ponto que o paciente, enquanto você não tiver uma conduta de modulação intestinal, que é o que? A modificação, auxílio da modificação dessas bactérias, isso se torna um impeditivo para o paciente emagrecer. Inclusive, é por isso, então, doutora, que em qualquer situação, qualquer problema de saúde, numa anamnese ali do profissional, sempre pergunta, assim, independente de qual tipo de patologia ele esteja sentindo, de qual de sintoma ele esteja sentindo, sempre pergunta-se sobre como é que está o funcionamento do intestino, o reloginho, se está indo bem ao banheiro, porque a saúde intestinal hoje, ela está ligada muito mais a outras coisas do que apenas para absorção de nutrientes. Sim, então a gente, às vezes eu vejo que o paciente confunde muito, né? A gente pergunta e ele fala, eu tô me sentindo mais empachado, mais flatulência, dificuldade para digestão. Aí ele começa a tirar leite, tira glúten, tira um monte de coisa e na realidade ele precisa de alimentos saudáveis, né? E os cereais, eles contêm glúten. Aí a pessoa tira o glúten, enfim, vai só piorando, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema depois do primeiro intervalo, que é bem breve. Então você de casa, continue com a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo a doutora Maria Augusta, que é endocrinologista, para a gente entender sobre o câncer de intestino e também outros problemas que podem surgir, outras doenças, outras patologias. Qual que é a importância da nossa saúde intestinal? Doutora, e o papel da flora intestinal na digestão, qual é? Então, ele é muito importante, porque através da flora intestinal, você vai absorver os seus nutrientes e também a flora intestinal, ela responde ao que você se alimenta. Então, tem aquela frase antiga, você é o que você come, né? Então, a depender, se você come alimentos muito gordurosos, você vai produzir mais inflamação e modificar a sua flora intestinal. Então, vai perpetuar, né, esse estado inflamatório pela sua alimentação. Do mesmo jeito, ao contrário. E assim, uma parte importante disso é o nosso humor. Então, as bactérias intestinais saudáveis, elas vão conseguir produzir, né, neurotransmissores, né? Olha que por isso que a gente chama de segundo cérebro, né? E essa interconexão também é presente nos sintomas depressivos, sintomas de humor. Então é importante também a gente ter uma boa alimentação para a melhoria de produção de neurotransmissor da felicidade. Boa. E como que a alimentação pode afetar o funcionamento do intestino? E aí a gente tem até diferentes classificações de alimentos. Gostaria que você explicasse para a gente, então, como é que pode afetar, de fato, a saúde do nosso intestino. Na primeira classificação de alimentos, a gente tem os alimentos in natura. Esses vão ser os alimentos benéficos ou maléficos para a saúde do nosso intestino, doutora? Esses aí são os alimentos do sonho que o médico melhores sempre amigos, fala, né? Melhores da vida. E às vezes a gente fica procurando uma receita, assim, sei lá, crepioca verde, uma coisa muito alternativa, mas é o simples, né? Comer o básico. Comer o básico que a gente deixou
de comer. Então, descascar mais e desembalar menos. Isso. Então, a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, de câncer, doença cardiovascular, e a alimentação tem muito a ver com isso, principalmente na nossa região. Então, a gente chama de qual que é o maior problema? A alimentação ocidental. Então, a gente está vendo, morando na região norte, cheio de fast food, algo assim meio disruptivo se a gente for lembrar da nossa infância aqui, né? E é por isso que a obesidade, a gente está entre os primeiros estados de obesidade no país. Nós temos uma segunda classificação de alimentos e gostaria que a senhora comentasse como é que pode afetar, então, a saúde intestinal os processados, doutora. Os processados, eles são, assim, um upgrade do malefício, porque a gente tem os alimentos ricos em gordura, que vão alterar todo o nosso metabolismo, aumentar a produção de insulina, aumentar o risco de câncer. E os ultraprocessados, meu Deus, eles, além de serem alimentos altos em conteúdo de gordura, eles têm substâncias que são pré-cancerígenas, são estímulos por câncer, né? Então você tem, olha só, o cenário, um intestino cheio de substâncias que estimulam o câncer e um intestino constipado porque não tem fibras, né? Geralmente quem come mais ultraprocessado não vai estar comendo mais salada. E o que vai acontecer? Mais tempo, né, do trânsito intestinal com esses alimentos cancerígenos, estimulando a produção de células neoplásicas. De forma bem leiga, ultraprocessados são, né, os enlatados, todo aquele alimento que está feito ali na prateleira para durar mais tempo, tudo aquilo sofreu algum tipo de alteração, né, industrial, para que tenha durabilidade, para que seja enlatado, e são esses detalhes que podem fazer a diferença na nossa saúde, né? Que envolvem substâncias cancerígenas e tudo mais, né, doutora? É verdade. Então, a gente falando sobre este tema, né? A cantora Preta Gil, ela foi diagnosticada com o câncer de intestino e ainda está na fase do tratamento. A gente vem mostrando bastante aqui na tela da Record TV e agora a gente vai ver então uma matéria da Record Nacional para a gente entender o quadro da cantora. Pelas redes sociais, a artista falou sobre o começo do tratamento de intestino recém-descoberto. Segunda-feira eu começo meu tratamento. Eu estou confiante, muito confiante, que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. O adenocarcinoma, um tipo de tumor maligno, se desenvolveu na parte final do intestino de Preta Gil. A descoberta precoce é um passo importante para a cura total da doença. Com tranquilidade, Preta agradeceu o apoio de fãs e amigos. Todo mundo que está emanando coisas boas para mim, mandando energias positivas, rezando, orando, isso eu não sei nem explicar em palavras. Eu só sei sentir e transformar todo esse amor que eu estou recebendo em cura. Preta também prometeu continuar contando cada passo da luta e publicando vídeos para conversar com fãs. A cantora recebeu o apoio de amigos como Ivete Sangalo, que escreveu: "Você é a força e a potência. Estamos com você nessa caminhada e na certeza do final vitorioso." Todo mundo na torcida para que Preta Gil possa voltar aos palcos, arrastando multidões. E vem longe de você. Tá aí, né? A Preta Gil é jovem, né, doutora? A gente até imaginava há algum tempo que o câncer associado a uma doença associada a pessoas com uma idade um pouquinho mais elevada, a pessoas mais velhas. Ela tem ali uma briguinha com a balança sempre, então os fatores de alimentação, por exemplo, de hábitos que são carregados ao longo da vida também podem influenciar diretamente, como a gente pode ver o caso dela, né? Então ela fez um relato que eu achei muito interessante, que ela falou que na infância eles foram, não sei se foi para o Rio, para São Paulo, e começaram a comer, ficaram encantados, começaram a comer muito fast food, então além da obesidade, além de comer muito ou comer mais gordura e açúcar, é comer comida ultraprocessada. Então, eu acho, assim, foi de suma importância ela falar isso, porque é algo que eu falo sempre aqui na minha consulta. Eu falei, gente, vocês param ali num sinal do lado do supermercado, tem um produtor que vai parar de produzir na casa dele, por exemplo, o Jambo, a gente vê, eles estão até, o desespero é tão grande que eles estão tentando vender morango, porque a gente não come mais nem fruta daqui, né?
E as pessoas fazem o quê? Decidem entrar no supermercado para comprar hambúrguer congelado, que não é mais nem carne aquilo ali. Então, assim, não tem lógica, né? E foi o que ela falou, é um encantamento, né? Então, a gente tem que voltar para as nossas raízes, porque o alimento ultraprocessado tem esses efeitos e faz com que adiante o risco do câncer, que ela falou no começo. Um risco do paciente com 60 anos e ela é um paciente jovem. Muito bem, a gente vai continuar entendendo fatores que podem contribuir para o surgimento da doença, ou as possibilidades de tratamento. Depois do intervalo, que é bem breve, você de casa continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa. Até conversava no intervalo com a doutora a respeito de hábitos culturais, né? Diferentes de uma infância de antigamente para uma infância atual, que também influenciam na nossa qualidade de vida, na vida adulta. Há exemplo das crianças que muitas não querem ali levar a lancheira para a escola, que o status para o coleguinha vai ser mais assim se ele levar o dinheiro para comprar na cantina. Então, são essas pequenas coisas ali, tradições de uma infância passada que não se aplica mais hoje, que podem fazer a diferença, né, doutora? Então a gente tem que valorizar a qualidade do alimento que a gente tem aqui, né? E às vezes não é nem assim, mas eu não tenho mais árvore em casa, mas vende na esquina, ainda vende fruta, ainda. Mas é por pouco, eu já vi vendendo pizza no sinal. A gente já entendeu, doutor, os alimentos que são maléficos. E existem alimentos benéficos, alimentos específicos que, de repente, podem ajudar a proteger a pessoa contra o câncer de intestino? Sim, então primeiro a gente vai pensar em proteger essas bactérias saudáveis, né? Então, a gente tem os pré e o probióticos, né? O pré-bióticos são os alimentos que alimentam essas bactérias de forma positiva, que são as fibras. Então, alimentação com verdura, vegetal, fibra, aveia, chia, tudo isso vai ser um cenário para essa bactéria saudável. E agora as bactérias em si, então, por exemplo, iogurte, leite. Então, muita gente tira o leite porque tem sintomatologia, mas na realidade é a desbiose pela falta, né, desse alimento. Tem algumas marcas até prometem regular o intestino, então seria com esse propósito mesmo. Isso. E então a gente tem ali também fatores de risco que podem contribuir para o surgimento do câncer de intestino. A gente tem idade superior a 60 anos, a gente pontuou que a Preta Gil, por exemplo, ela é jovem, né? Parentes de primeiro grau com câncer do intestino, síndromes genéticas, doença inflamatória crônica do intestino. A gente tem a colite ulcerativa ou doença de Crohn. Então, esses são alguns fatores que podem pesar no surgimento da doença, né, doutora? Além dos maus hábitos. Próxima página, então, dos nossos fatores de risco, para a gente entender. O consumo de carnes vermelhas em excesso, acima da quantidade recomendada, e carnes processadas, como bacon, presunto, mortadela, salame, peito de peru defumado, salsicha e linguiça. Sempre eu vejo muito hoje entre os nutricionistas falando que um dos piores alimentos que existem hoje é a salsicha, está ali na nossa lista, né? Agora, a carne, doutora, comer carne vermelha, pode dar câncer de intestino? A carne vermelha em excesso, né, que vai piorar o trânsito intestinal, mas isso não quer dizer que você tenha que tirar a carne vermelha. Né? Então, porque a carne vermelha ela vai ter a vitamina B12, é porque tem pessoas que comem carne vermelha todos os dias. Então, em vez de criticar a carne vermelha, por que a gente não relembra como a gente comia mais aqui? Então, a gente era para comer mais peixe aqui, né? E alguns dias carne vermelha. Então, ficaria 3 vezes na semana carne vermelha. Variar ali entre o frango, a carne vermelha, o peixe. Tem sempre uma alimentação equilibrada, né? Tudo em excesso pode fazer mal, né? Sim. E é possível prevenir o câncer de intestino? Tem medidas preventivas além da alimentação, doutora? Além da alimentação, é cessação do tabagismo, atividade física, ingesta adequada de água e acompanhamento médico, né? Porque existem exames que você pode detectar, né? E detectando a gente pode ter a cura. Mas há exemplo de um ginecologista, por exemplo, que nós mulheres sabemos de uma frequência que temos que visitá-lo.
Que profissional e com qual periodicidade seria interessante, então, eu visitar para ter um possível diagnóstico precoce? Se você já está tendo sintomas, você já tem que buscar um médico, que pode ser um médico clínico, com residência em clínica médica, que vai avaliar melhor esses fatores de risco, ou mesmo diretamente com gastroenterologista. Já que você está falando de sintomas, doutora, a gente também tem ali os sinais de alerta. Sangue nas fezes, mudança do hábito intestinal, dor ou desconforto abdominal, alteração na forma das fezes. Observar o meu cocô, observar as minhas fezes também é importante, né? Sim, e às vezes a gente fica buscando o sangue em si, né, nas fezes. Só que o sangue, para estar presente, é uma hemorragia mais baixa e às vezes você tem uma hemorragia alta que não vai ser o sangue vivo. Então, eu vou dar uma pontuação aqui, que as fezes muito escurecidas e muito fétidas podem ser sinal de sangramento também. Observar a coloração, forma, isso. consistência, tudo isso é importante. E a frequência, doutora? A frequência eles colocam de 3 vezes a 3 vezes na semana, 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, como o adequado. Temos mais sinais de alerta, então, para você ficar bem atento. A fraqueza e anemia, a perda de peso sem causa aparente e massa, tumoração abdominal. Também são sinais que qualquer um deles aparecendo deve buscar auxílio médico. Sim. Por fim, falando ainda dos sinais, tá? A gente tem alimentação pobre em fibras, que vai estar relacionada diretamente a tudo que a gente falou até agora. Tabagismo, obesidade e sedentarismo. Qualidade de vida, bons hábitos saudáveis hoje estão ligados à nossa saúde como um todo, né, doutora? Verdade. Então, é só a gente relembrar o simples, né? Se movimentar mais, a alimentação mais saudável, é quase como uma lógica. Alimento ultraprocessado é para quê? Para um local que você não tem acesso à comida fácil, você não tem como congelar, você está na guerra. Enfim, na guerra que caíam os enlatados, foi daí que começou a surgir. Né? Então, por que eu, no meio da Amazônia, eu vou comer um alimento que é para quem não tem como guardar e ter alimento? Quer deixar uma mensagem final, então, para o nosso telespectador, doutor? Infelizmente, nosso tempo na televisão é curto. A mensagem é, gente, primeiro, preste atenção nos seus sintomas, né? Se há algo diferente que o habitual e busque auxílio médico especializado para te ajudar a separar o que é normal ou não. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Tá aí a rede social da doutora para você acompanhar este e outros assuntos, né? Informações de utilidade pública. Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por estar aqui conosco, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, a falar de qualidade de vida, a falar sobre os alertas e quando devemos buscar auxílio médico. E agradecer a você de casa, que todo sábado está coladinho aqui com a gente na tela da SIC TV. Ótimo final de semana, aproveite bem, alimente-se bem e semana que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!